Boa tarde, gente. Ei, Nath. Boa tarde, pessoal. Vamos entrando para mais uma live que eu tô colocando esse título, né? Autoconhecimento para o seu amadurecimento. Para a gente ter um para quê disso tudo, né? Para o autoconhecimento servir para alguma coisa. Boa tarde a todos vocês. Hoje eu tô testando o horário de 12h30 para poder definir, ainda tô na dúvida entre 1h e 12h30. Ei, Mirela, boa tarde. Alunos aí já estão entrando. E, gente, hoje a gente vai falar, eu não vou abrir para perguntas, porque eu vou pegar 2 perguntas que eu recebi semana passada na caixinha de perguntas. Então, vai ser no formato de pergunta e resposta, mas com perguntas que já foram feitas na caixinha, e eu achei que seria interessante trazer para cá para a gente poder conversar um pouquinho mais, porque às vezes não, né? Sempre na caixinha lá de perguntas eu só consigo falar bem rapidinho sobre um assunto e de uma maneira mais direta. Aqui eu vou tentar explicar um pouquinho mais, tá bom? Então sejam todos bem-vindos aí, lembrando que vocês podem compartilhar essa live com outras pessoas, mandando esse aviãozinho aí que fica nesse lado, não sei se é na esquerda ou na direita de vocês, vocês podem mandar para outras pessoas, chegue direto para elas. E eu queria saber quem que tá aqui pela primeira vez, se tem alguém aí pela primeira vez que nunca assistiu alguma live minha, que tá aqui há pouco tempo. Ei, Carla, boa tarde. Jéssica, essa eu vou deixar gravada de hoje para amanhã, tá? Depois ela vai para a escola, tá bom? Mas vou deixar essa gravada de hoje para amanhã porque é bem importante e eu acho que vale muito a pena mais pessoas verem. Ju Diamante Reis, que é a primeira vez, seja bem-vinda. Tem mais gente aí que é a primeira vez? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Quem já me acompanha há mais tempo, quem tá aqui pela primeira vez, quem já é aluno da Escola Suas Origens. Eu tô sempre tentando fazer aulas por aqui, porque é a minha forma de passar esse conteúdo para frente. E eu falo sobre constelação familiar, mas também não só da constelação familiar, mas do pensamento sistêmico. E a constelação familiar está inserida no pensamento sistêmico. Inclusive, já queria falar agora, dar um recado, que já estou divulgando, né? Dia 15 de dezembro a gente vai ter a Masterclass sobre pensamento sistêmico aplicado na vida. Então, assim, não percam, porque vai ser bem importante esse conteúdo, tá? Vai ser no YouTube, 8 horas da noite, dia 15 de dezembro. E eu tô chamando como Masterclass porque vai ser um aulão mesmo. Não tem, assim, quantidade de horas definida, porque eu vou tentar falar tudo que eu conseguir sobre isso, claro, tentando dar um limite porque eu quero que vocês entendam, né? Então, excesso de informações nunca é interessante, tá? Então, vamos lá, porque essa live ela é rapidinha. Eu tô tentando fazer terças ou quintas e geralmente vocês perguntam alguma coisa e eu respondo aqui. Mas, como eu disse no início, dessa vez eu peguei 2 perguntas que me fizeram na semana passada, juntei essas 2 perguntas e a gente vai conversar sobre isso, tá? E aí, quais são as 2 perguntas? A primeira foi a seguinte: sobre os termos da sistêmica amar e tomar, qual a diferença? E a segunda pergunta foi: como sair da postura de espera, Paula? Tenho desejo de tantas coisas, planejo, mas não executo. E uma coisa está ligada à outra, por isso, claro que eu juntei as 2 perguntas. E eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, tá? Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Se alguém puder, acho que sim, né? Que ninguém reclamou. Só me dá um ok aí para poder começar com o conteúdo, que aí eu vou tirar os comentários para eu poder colocar os bonequinhos aqui. Quem tá aqui pela primeira vez é a forma como eu explico. A maioria das minhas aulas eu uso esses bonequinhos que eu uso nos atendimentos individuais, né? No atendimento de constelação familiar, pode ser com pessoas, né, que é em grupo, mas também pode ser de forma individual. E aí a gente usa objetos para representar, para trazer um simbolismo para o que a gente está falando, né?
Então, nas aulas eu também uso esses mesmos representantes que eu uso nos meus atendimentos de constelação familiar, tá? Então me falem aí, por favor, gente, se tá dando para ouvir. Ah, meus comentários tinham parado aqui. Ok, né? Então tá, obrigada. Então eu vou tirar os comentários aqui, porque aí depois eu coloco, tá? Mas só para vocês poderem ver aqui. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, a palavra, o termo amar não é da sistêmica, tá? Eu posso dizer que na constelação familiar, quando a gente fala de amor, né, o Bert Hellinger traz muito o conceito do amor cego. Eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas o amor cego é quando a gente se coloca em lugares pelo nosso sistema familiar. Então, alguém que foi excluído, algum desequilíbrio, né, que são as dinâmicas, as leis da constelação familiar, quando existe alguma desordem no sistema, por amor ao sistema. E por que é um amor cego? É porque é um amor onde a pessoa não percebe as consequências. Ela vai para esse lugar por amor ao sistema, por uma necessidade de pertencimento. Tá? Então existe esse amor cego, que é quando eu literalmente não estou enxergando exatamente o que eu estou fazendo, eu estou indo por um instinto de sobrevivência e um instinto de necessidade de pertencimento àquele sistema, e aí eu vou e ocupo um lugar que para aquele sistema seria importante. E ao ocupar esse lugar, eu acabo tendo consequências na minha vida que não são interessantes para a minha vida depois, inicialmente até sim, porque eu acabo tendo um benefício, né, de pertencimento, de ser vista, de ser reconhecida, mas futuramente eu falo muito sobre isso aqui, quando a gente está fora do nosso lugar, a gente tem consequências, a gente tem sintomas, que é inclusive o que a gente trabalha na constelação familiar. Quando eu faço um atendimento de constelação familiar, geralmente, ou 100% das vezes, a pessoa traz um sintoma justamente porque ela está fora do seu lugar, está olhando para algo que não é dela. E isso vai trazer sintomas porque a nossa essência quer fazer aquilo que diz respeito ao nosso lugar, não ao lugar de pai da mãe, de mãe da mãe, de um tio que aconteceu algum desequilíbrio. Então, esse amor cego faz a gente ir para esses lugares, que é a base da constelação familiar, né? Que é quando a gente faz um atendimento e percebe que aquela pessoa está ocupando um lugar. Então, por amor cego ao pai, eu vou e ocupo o lugar de pai dele, porque ele não teve um pai presente, e aí eu ocupando esse lugar, eu tenho um lugar de importância ali. Mas isso futuramente vai me trazer sintoma, porque ao ocupar esse lugar, eu deixo de ocupar o meu próprio lugar e fazer as coisas que eu realmente tenho que fazer, onde eu tenho força, tá? Então essa seria a diferença da palavra amor, né? Do termo amor, no sentido da constelação familiar. E aí o amor que vem em ordem, né? O Bert Hellinger tem essa frase, que antes do amor vem a ordem. Eu vou até tentar postar isso outra vez. Porque quando está em ordem, se eu estou em ordem, aí o amor é verdadeiro. Desculpa. É verdadeiro no sentido de eu amo essa pessoa como ela é e junto com e respeito as questões dela, respeito as dificuldades dela e não tento ocupar um lugar para ela, sendo que na verdade isso eu estou fazendo um pouco por mim, né? Porque ao ocupar esse lugar eu ganho com isso também. O amor ele tem muito a ver, o amor, vamos dizer, em ordem, né? O amor em ordem na constelação familiar. A gente fala que é quando a gente respeita o destino do outro, a gente respeita o contexto do outro e fica no próprio lugar, ajudando aquilo que é possível sem sair do lugar e principalmente respeitando a pessoa como ela é. Não querer mudar a pessoa a partir dos meus desejos, tá? Inclusive até isso no casal, tá bom? Então, em relação à palavra amor, seria mais ou menos isso. Só que a palavra mais importante que eu queria trazer aqui hoje, que é a palavra tomar. Por que essa palavra é tão importante? Deixa eu colocar aqui a criança com os pais, tá? Então aqui é você criança com seu pai e com a sua mãe. O que é o conceito, né? O que é o termo tomar na constelação familiar? Primeiro que é um termo, vamos botar um verbo ativo.
Não é um verbo passivo. Eu tomo algo, ou seja, eu preciso me movimentar para tomar. Quando eu falo só receber, é como se eu estivesse aqui parada e alguém vem e coloca algo na minha mão. Isso é receber. Tomar é eu fazer isso e trazer para mim. Só que para eu tomar, eu preciso que a pessoa... Para eu tomar de uma forma que vai ser, como que eu posso dizer, em ordem, eu preciso tomar tudo. Eu não consigo tomar do meu pai só a parte boa dele. A parte ruim, eu coloco aspas, porque é isso, não cabe julgamento aqui, mas é porque a gente julga, né? A parte ruim, a parte boa, vem tudo junto. Eu não posso fazer um movimento de querer só uma parte. Quando eu falo tomar, é tomar tudo, tudo. E assim, é como se eu pegasse, se eu pensar num movimento de tomar um copo de água. Eu não consigo pegar só uma parte, eu não consigo separar. Então eu vou tomar um suco de laranja, eu vou separar a laranja da água na hora de não quero água, eu quero só a laranja. Se eu fiz esse suco, se esse suco tem água, não adianta eu querer só a laranja. A água vai ter que vir, porque a água, junto com a laranja, é o veículo. Então, quando eu tomo alguma coisa, eu preciso aceitar o veículo, entende? Que eu tô utilizando para tomar. Então, quando eu tomo, eu tô falando duas coisas. Primeiro, é um movimento ativo. Eu preciso ir em direção para tomar. Então, eu preciso fazer um movimento. E segundo, eu preciso aceitar o veículo. Então, voltando ao exemplo da água, eu não consigo tomar água sem o copo. Para eu tomar uma água, tem que ter o copo ou qualquer tipo de objeto que guarde aquela água ali dentro. Eu não consigo pegar a água e tomar. Então, qualquer coisa que eu vou tomar tem que ter um veículo. E eu preciso aceitar esse veículo para tomar tudo. Senão, é como se eu só desse uma bicadinha e saísse, entendeu? Então, eu não tomo tudo. Por isso que o tomar geralmente vem com junto com isso, eu tomo tudo. O tomar sempre envolve aceitar o veículo, ou seja, aceitar pai e mãe. E tomar geralmente, deixa eu pensar se tem outra... É sempre em relação a pai e mãe, tá? Se eu lembrar alguma coisa aqui que seja diferente, eu trago. Mas é em relação a pai e mãe, justamente por quê? Porque quando eu estou lidando com pessoas do mesmo tamanho que eu, então deixa eu pegar um casal aqui, eu não vou tomar tudo, né? Eu vou receber o que a pessoa quer me oferecer. Então, eu preciso fazer o movimento de oferecer... E a pessoa também vai me oferecer. Então, é mais ou menos em equilíbrio aqui. Existe um equilíbrio, tá? Eu não vou tomar tudo porque eu não preciso de tudo. Eu só preciso de algo naquele momento. Então, quando a gente fala tomar, é o receber tudo. É tomar tudo. Aqui, quando é um movimento de casal, ou de amizade, ou de... colegas de trabalho, sócios, seja o que for, eu só vou receber aquilo que eu preciso naquele momento. Eu não tenho que receber tudo dessa pessoa de uma vez só e não é tudo, eu não preciso de tudo dela, tá? Eu preciso só daquilo que eu preciso. Então, eu preciso só daquilo que eu preciso, é ótimo. Mas né? Eu preciso só daquilo que naquele momento está fazendo falta para mim. Tá? Então eu posso receber o que ele tem para me oferecer. E eu posso, inclusive, algumas coisas não querer receber e outras querer receber. Então é diferente. No caso de pai e mãe, eu preciso tomar tudo. Por quê? Porque eu sou feita desses dois. 100% de mim, inicialmente, quando eu nasci, né? 100% de mim, as minhas informações são feitas desses dois aqui. Vieram a partir desses dois. Então, se eu não tomo tudo, é como se ficasse faltando algo em mim. E aí, se algo fica faltando em mim, eu posso ir depois para a minha vida com essa falta. Entendeu? Então, por isso que o tomar vai ser um verbo ativo, que eu vou mostrar aqui, e principalmente, sempre significa tomar tudo. Aceitar o veículo ao qual aquilo que eu estou tomando, tá?
E qual que é o principal exemplo do tomar, né? O primeiro exemplo é a amamentação. Quando a gente está no ventre da nossa mãe, a gente não está tomando, a gente está recebendo. A gente está recebendo aquilo que ela está nos oferecendo, aquilo que está chegando na gente. A gente está ali de uma forma passiva. Quando a gente nasce, o primeiro movimento de tomar com força, de tomar, eu quero isso, né? Eu faço esse movimento, eu preciso mostrar que eu quero, é a amamentação. É quando o bebê precisa sugar o leite. A mãe não consegue amamentar se a criança não sugar. Então esse é o primeiro exemplo do tomar, que é onde a criança precisa fazer um movimento para tomar. Inclusive até o choro, né? Ela precisa chorar para avisar que está com fome, para avisar que está querendo. Ou seja, eu preciso falar, entre aspas, falar, e eu estou trazendo para o hoje, né? Sobre o que eu quero. Eu preciso ter clareza para poder receber algo de alguém, para poder ir em busca de alguém, para poder ir em busca de alguma coisa. Então o tomar, ele tem essa característica no sentido de ser ativo. Eu preciso me movimentar para poder receber. E para receber tudo, eu vou receber tudo. E o que isso mostra em relação à segunda pergunta que eu recebi, que mostra na nossa vida? Quando a gente tem uma dificuldade de tomar isso aqui, a gente pode ter uma dificuldade na nossa vida de ir para a vida tomando as coisas. E aí, em dois aspectos principalmente. Primeiro, a gente pode ter um certo comportamento de esperar que as coisas cheguem. Então eu fico passiva, eu espero que as coisas cheguem até mim. Eu espero tudo antes de começar a agir. Então eu espero saber tudo antes de agir, eu espero ter certeza que aquelas pessoas gostam de mim para poder agir, eu espero estar maravilhosa para poder aparecer e agir, eu espero o tempo todo as pessoas me quererem para depois eu ver se eu quero aquelas pessoas. Eu espero tudo, eu nunca faço o primeiro movimento de querer. Então eu estou sempre nessa postura passiva. E aí o que tem a ver com a pergunta, né? Que a pessoa perguntou, como sair da postura de espera, Paula? Tenho desejo de tantas coisas, planejo, mas não executo. É claro, gente, que eu poderia falar outras coisas em relação ao amadurecimento, em relação a um monte de coisa. Mas aí é que está a importância da constelação familiar, ao meu ver. Como técnica de autoconhecimento, como técnica de amadurecimento. Geralmente, a gente precisa retomar lá no início da nossa vida para a gente perceber movimentos que podem estar incompletos e que ficam atuando no nosso inconsciente. E aí, por mais que eu faça exercícios de ação, processos de coach, processos até de terapia, mas que são mais voltados para a ação, se eu não tiver esse movimento aqui bem elaborado, pode ser que eu tenha uma grande dificuldade de colocar as coisas em ação, porque eu não fiz o primeiro movimento essencial da minha vida, que foi tomar os meus pais. E isso, gente, é claro que é simbólico, porque se a pessoa fez isso, tá? Se a infância dela teve ali um bom lugar, né? Teve ordem, os pais estavam ali, teve todo um fluxo legal, pode ser que a pessoa vá para a vida, ela tomou os pais e tenha mais facilidade nesse aspecto. Se a pessoa não teve, porque de repente nem teve o pai presente, nem teve a mãe presente, a mãe não pôde amamentar, isso não é culpa da mãe, pelo amor de Deus, tá, gente? Se ela não pôde fazer esse movimento, seja por não poder mesmo, por falta, seja por não ter aceitado por algo que aconteceu e aí ela não aceitou esse pai e mãe, se ela não fez esse movimento de tomar tudo, e geralmente a gente vai fazer esse trabalho depois de adulto mesmo, quando a gente já tem uma capacidade cognitiva de entender isso e simbolicamente, internamente, faz esse movimento de aceitar pai e mãe, que não é aqui. Não é aqui, gente. É algo interno. E não tem como falar, ai, Paulo, é como?
gente, a pessoa que está nessa pergunta está no movimento passivo. Ela quer algo pronto para depois fazer. Então, na verdade, é realmente integrar isso, aceitar de fato esse pai e mãe e tomar tudo. Entender que eles foram os pais certos, foram os pais possíveis e você é feito deles. Tá? Mas eu não quero entrar muito nesse aspecto, porque sobre isso eu falo bastante nas outras aulas e posts, né? Eu quero que vocês entendam o quanto que esse tomar, esse simbolismo do tomar é importante para esse movimento na vida. Porque aí eu falei que eu ia falar dois aspectos, né? O primeiro, porque quando eu não tomo, eu fico com a ideia de que eu preciso receber primeiro, né? Eu fico com a ideia de que eu posso esperar as coisas darem certo de alguma forma para depois eu me movimentar. Então eu tô sempre, essa é a palavra, eu tô sempre na passividade. E aí pode até ser, igual a pessoa perguntou, tenho desejo de tantas coisas, planejo muitas coisas, mas não executo. Eu não vou para a ação, porque eu não tomo tudo o que eu recebo para poder ir para a ação. E o que significa isso? Que aí é o segundo aspecto que eu ia falar. Então, o primeiro é a questão dessa passividade, tá? Que eu fico mais passiva, esperando regras prontas, esperando 5 passos para tomar os pais, esperando o príncipe encantado, esperando a minha mãe melhorar para depois eu amá-la, o meu pai passar a fazer alguma coisa para mim, para depois eu amá-lo. Então eu tô sempre esperando para agir. E o segundo aspecto é nesse sentido de tomar tudo. Por quê? Porque quando eu tomo tudo, quando eu vou para minha vida, eu vou com coragem de fazer as coisas e tomar todos os resultados. Sejam positivos, como eu esperava, sejam negativos em relação ao que eu esperava. Porque é sempre assim, é em relação ao que eu espero, porque não necessariamente algo que não deu certo é negativo, se você pensar numa linha do tempo longa. Pode ser que justamente aquilo que você não conseguiu te ensinou muito mais para que você fizesse algo melhor depois. Pode ser justamente que aquele relacionamento que não deu certo te ensinou muito mais a ser uma pessoa madura para estar num relacionamento que deu certo depois. Te ensinou muito mais para depois você ser mãe ou pai e ter uma estrutura para ensinar a essas crianças depois algo. Te ensinou muito mais para depois você ser ou um professor, ou alguém que vai ensinar algo para outras pessoas, seja o que for. Então, vamos supor, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Fui numa loja, um vendedor me tratou muito mal. Isso quando eu era adolescente. Depois de mais velha, eu decido que eu vou ser vendedora. Eu que passei por isso, provavelmente vou ser uma melhor vendedora do que alguém que nunca passou por isso. Porque eu sei o que é ser um cliente tratado mal. Claro que é um exemplo bobo, mas é sobre isso. As experiências que a gente vive, quando a gente toma essas experiências, ou seja, a gente não fica reclamando pro resto da vida, porque eu posso sair da loja e reclamar dessa vendedora. Mas se eu fico só na reclamação, eu posso ficar só na... Pode ser que eu nem veja amanhã que eu seria uma boa vendedora, porque eu tomei IRC de vendedor. Vendedor é uma raça ruim. Entende, gente? Quando a gente fica na reclamação, quando a gente fica evitando aquela experiência, fica no julgamento, a gente não usa como experiência de vida. E é a mesma coisa em relação aos pais. Enquanto eu estou reclamando deles, enquanto eu continuo requisitando que eles tinham que ser diferentes, eu não aproveito as experiências que eu passei para me tornar uma pessoa que vai fazer algo de bom na frente. Que vai fazer algo que traz exemplos bons lá na frente para que eu faça coisas boas pelas outras pessoas, ou seja, tem uma função. Então esse tomar, além de ser um movimento ativo, onde eu aprendo a ser ativa, eu também aprendo a tomar todas as experiências, a engolir de um lado, de uma forma positiva, tudo.
E aí as experiências que foram ruins, as experiências que me trouxeram algum tipo de dificuldade, que me trouxeram desconforto, porque eu posso estar aqui e receber uma baita crítica. Se eu olho para essa crítica e falo, nossa, a pessoa não sabe nada, eu posso deixar passar uma coisa muito importante para que eu melhore algo ali na frente. Então, a pessoa, quando ela realmente toma os pais, e eu falo isso como um movimento real mesmo, é simbólico, mas é real mesmo. Porque a partir desse movimento essencial na nossa vida, mentalmente a gente muda algumas percepções, a gente muda algumas crenças mesmo, entendeu? Porque quando a gente não toma os pais, a gente pode ficar com a crença de que não adianta eu querer, não adianta eu me movimentar, não vai dar certo. Eu fico com a crença de que críticas são ruins. Eu fico com a crença de que coisas difíceis que eu passo me deixam, são ruins, né? Vão me deixar mais para baixo. Entende? Então, quando eu faço esse movimento, quando eu realmente integro isso aqui e tomo os meus pais, é muito provável que eu tenha mais facilidade, gente. Aqui eu tô falando muito provável porque, como eu sempre falo, na visão sistêmica, no pensamento sistêmico, a gente lida com múltiplas informações, tá? Então, a gente não tem só as informações de quando a gente nasce e relacionado ao nosso pai e mãe. Isso, para mim, é o principal porque é a nossa base. Então, é por isso que eu trabalho com a constelação familiar e sou apaixonada por essa técnica. Mas a gente também tem experiências que a gente vive ao longo da vida. Por isso que eu não trabalho só com a constelação familiar. Também trabalho com a questão do amadurecimento, tá? Mas eu não acredito em uma pessoa que vai amadurecer de fato sem ela olhar para essas questões, tá? Mas, enfim, isso é outro... Então, esse movimento de tomar os pais, ele vai trazer uma possibilidade, né? Vai ser, vamos colocar assim, que a possibilidade se torna maior para as pessoas que tomaram os pais, vai se tornar uma possibilidade maior de que essas pessoas sejam mais ativas, sejam mais corajosas, percebam a necessidade, prestem atenção nisso, gente, percebam a necessidade de elas provarem que merecem alguma coisa. Não, eu sempre falo isso, não é o mundo que tem que provar para você que o mundo merece você no mundo. Não, é você que tem que provar para o mundo que você merece estar aqui. Então, quando você está inserido em um grupo, você está num emprego, você está tendo ideias, você que tem que provar para as pessoas que você é bom o suficiente para que elas comprem de você. É você que tem que provar para as pessoas que você tem uma função no grupo para que essas pessoas queiram ser suas amigas. Não faz sentido você participar de um grupo aonde esse grupo que precisa provar para você que eles te merecem ali dentro. Então, o tomar, ele diz muito sobre isso, aonde eu sei que para merecer o leite da minha mãe, eu tenho que sugar. Para merecer o que o meu pai, o que minha mãe tem para me dar, eu tenho que buscar. Eu tenho que querer isso. E aí eu vou falar uma coisa muito importante que não é o tema da aula de hoje, né, relação com os filhos, que é o seguinte: os pais que não respeitam esse movimento, ou seja, eles não deixam que os filhos precisem de algo, eles vão evitar esse movimento dos filhos em relação aos pais. Os pais que o tempo todo estão oferecendo as coisas para os filhos, não deixam eles ter necessidades. Eles estão evitando esse movimento que são os filhos que têm que fazer. Os filhos precisam merecer algo que eles vão receber. E isso não é, mas é maldade. Não, gente, isso é pelo bem dos filhos, porque essas pessoas vão se tornar seres humanos que têm coragem de ir para a vida e que sabem que eles precisam ser boas pessoas para poder estar em algum lugar, tá? Mas, de novo, a aula não é sobre isso, é porque esse tema, ele abarca, por isso que eu quis falar sobre isso, ele abarca tudo praticamente na constelação, tá? Então, voltando, esse movimento de tomar é um movimento ativo e são os filhos que precisam
querer, são os filhos que precisam buscar. Eles, desde esse movimento, eles já começam a perceber a necessidade, a importância de se ter uma necessidade, tá? Então a criança, ela precisa chorar para poder ser amamentada, ela precisa avisar que ela está com fome, não é assim? Claro, né? Não sei se tem outras linhas já aí que não pode chorar. Não, a criança não pode chorar. Se ela chorou, já está sofrendo. Aí é isso. A criança não faz esforço nenhum para nada. Claro que aí a criança que amamenta, ela vai ter que fazer o esforço de sugar. Então por isso que eu falo que são muitas informações, tá? E aqui eu tô falando desse primeiro movimento, mas vai ter todo o movimento durante a infância também, tá? Até na constelação familiar, quando a gente faz, principalmente em grupo, né, que são pessoas representando, não sei se todos vocês já participaram, já viram, enfim. É muito interessante que quando a gente precisa fazer esse movimento justamente para trazer a consciência do cliente de que ele não tomou os pais, e a gente precisa fazer esse movimento do filho ir até o pai ou do filho ir até a mãe, é muito comum que o representante do pai ou o representante da mãe queira ir até o filho. E aí a gente corta e fala, não, quem tem que ir até os pais é o filho. E aí o filho precisa ir até o pai e tomar esse pai. Ou o filho precisa ir até a mãe e tomar essa mãe. Esse movimento é um movimento clássico da constelação e que dá um baita impacto quando o cliente olha para essa imagem. Porque internamente isso ressoa muito. É tudo que uma criança quer, é tomar pai e mãe. Porque ao fazer isso, ela está tomando a força de vida, entendeu? Então, gente, essa é uma das possibilidades das pessoas terem dificuldades de colocar ação, né? Por quê? Primeiro, o movimento passivo, né? De ficar nesse comportamento passivo, de não tomar. E segundo, de não aceitar tudo quando toma. Porque é o que eu falei, esse aceitar tudo é muito importante. Porque aí eu paro com essa ideia de que quando eu faço alguma coisa, só os aspectos positivos vão me alimentar para eu continuar. Entendeu? Porque quem está nesse movimento vai ter um baita medo de começar. Porque é claro que todo mundo que começa vai errar. É óbvio que vai errar. Não tem como alguém melhorar sem errar. Entendeu? Então, é sobre isso. Eu vou voltar aos comentários aqui para se alguém tiver alguma pergunta, tá? Lembrando que isso aqui é realmente um conteúdo que daria para falar bastante tempo sobre, até em relação a dinâmicas sobre isso, mas hoje eu queria dar essa informação simples e direta para que vocês, né, tenham essa informação aí e percebam na vida de vocês como é. E lembrando que, Paulo, então eu percebi então que eu não tomei os meus pais. Então o que eu faço? Qual a ação que eu tenho que fazer? Primeiro, antes de tudo, é não querer ter uma regra pronta, não querer ter uma resposta pronta. Porque, de novo, esse é um movimento passivo. Isso aqui é um movimento, gente, que pode levar tempos para entender. É um movimento que não é só... assim. É claro que na constelação familiar, quando surge essa dinâmica... É bem impactante e aí geralmente gera resultado, porque essa é a força da constelação familiar, porque ela é uma técnica breve de alto impacto, né? Você vê ali, aquilo impacta e realmente pode trazer muitos movimentos, mas independente da constelação ou não, quando eu tenho essa informação, isso pode ser feito aos poucos, aí vai depender do contexto da pessoa, mas é principalmente aceitando pai e mãe, porque enquanto eu não aceito o veículo que carrega a água, eu não vou conseguir tomar essa água toda, entendeu? Vou abrir os comentários aqui para ver se vocês têm alguma pergunta, lembrando que essa live ela é rapidinha, né? É para ser. Eu sei que esse tema poderia gerar bastante conteúdo. Vou ver se eu faço até algo mais completo, né? Vou ver se dá. Mas, por enquanto, o que eu queria falar era isso, porque foi relacionado às perguntas que as duas pessoas me fizeram e que deu para justamente encaixar,
tá? Então deu para entender, gente? Deu para dar uma clareada nessa questão, nessa questão dos termos, né, que a gente usa na constelação familiar do Tomar. E se alguém tiver alguma pergunta rapidinha, eu vejo aqui as perguntas e respondo, mas a gente já vai finalizando. Obrigada, Roseli. Que bom, Laís, que faz sentido. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu falei pra caramba, né? Ana Marisa, foi até você que fez a pergunta, né? Toda autoridade sobre nós deve ser tomada? Toda autoridade? Não, Marisa, não. Esse tomar é muito relacionado a pai e mãe, justamente porque, vou falar de novo desse copo d'água, tá? É como se eu fosse essa água. Então, é como se eu sou fruto desses dois copos, tá? Eu sou fruto desses dois copos com a água deles misturada. Então, é um copo com água dentro. Quando eu nasci, eu vou nascer com tudo, mas eu tenho tudo dentro de mim. Fisicamente, eu tenho tudo dentro de mim, mas psiquicamente, eu preciso tomar isso, entendeu? Eu tenho essa água dentro de mim, mas eu preciso psiquicamente entender isso. E aí eu preciso tomar essa água do meu pai e da minha mãe. É simbólico, tá? Não sei se quando eu falo assim fica muito maluco, mas é porque eu sou bem de imagem, porque facilita o entendimento, né? Então não é toda autoridade, não. Então, eu tenho um professor, eu tenho que tomar tudo desse professor. Não, eu vou tomar tudo que eu preciso, né? A pessoa dele, eu não sou feita desse professor, tá? É mais em relação a pai e mãe. Peraí deixa eu ver. Mirella, ouvir essa live todos os dias faz tanto sentido, é tão real. Sim, essa live é bem importante, por isso que eu falei no início, ela vai ficar gravada até amanhã. Depois, Mirella é aluna, vai poder assistir quantas vezes quiser, porque aí esse conteúdo vai para a escola, tá? Para a Escola Suas Origens. Lembrando, gente, que a Escola Suas Origens, nesse momento, está com as matrículas fechadas, mas em janeiro a gente vai abrir. Então, quem tem interesse, fica de olho, não deixa de entrar, porque vale a pena. A Isolde também é aluna. Patrícia, ótimo, Patrícia, mas vai ficar gravada, tá? Acho que é isso, gente. Essa live já é um movimento em nossas vidas. Sim, tá? Lara, como ser aluna, acabei de falar, em janeiro a gente vai abrir e antes de abrir eu faço todo o movimento, vai ter conteúdo gratuito para poder, já como se fosse um primeiro módulo da escola, tá? Que aí dá para me conhecer melhor como professora e terapeuta, para vocês decidirem se querem entrar ou não, tá? Bom, é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenham usufruído desse conteúdo aí como informação, mas também como movimento. Realmente, só de escutar, isso gera movimento, sim, quando a gente está aberto e quando a gente faz movimentos aqui com o representante, isso tudo, de uma maneira simbólica, vai sendo inserido internamente, tá, gente? Não subestime os símbolos. E a constelação familiar, a técnica, ela é muito sobre isso, sobre essa parte simbólica, o quanto que ao fazer um movimento, internamente isso também movimenta dentro de mim, tá? É uma baita oportunidade da gente resolver questões de uma forma bem mais rápida, entre aspas, tá bom? Então é isso, gente. Ótima tarde para vocês, tá? Eu vou, provavelmente na quinta-feira, eu devo fazer outra vez. Aí eu vou resolver esse mês de e-mail 1 hora. E aí eu faço com uma pergunta de vocês, tá bom? Então, ótima tarde. Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima. Um beijo grande aí. Espero que vocês tenham usufruído, tá bom? Marisete, vai ficar gravada até amanhã essa aula. Depois, a partir de amanhã, eu tiro e fica só na escola, tá bom? Beijo!